Olá pessoal, tudo bem? Agora eu quero falar um pouco sobre o estilo da prova do Enem. Então, o Enem, ele tem uma característica diferente, todo mundo percebe que é diferente do antigo vestibular que a gente chama de tradicional. Então, no vestibular tradicional, você tem questões muito diretas. A questão já diz logo o que ela quer, fica muito claro o que ela quer. No Enem, não. Então, no Enem, você tem que interpretar bastante quando comparado com a prova tradicional. Então, na prova tradicional, geralmente você usa as palavras técnicas que estão nos livros. Por exemplo, do que nós vimos até agora, ele vai usar, por exemplo, grandezas físicas. Aqui não. Aqui, na questão do Cebolinha, por exemplo, ele vai chamar de característica, por exemplo. Então, ele vai chamar aqui, por exemplo, de característica e não de grandeza física. Então, se você não souber que característica nesse contexto aqui é grandeza física, você não vai entender a questão, tá? Mas as questões utilizam conceitos básicos, como por exemplo aqui nós utilizamos que a velocidade é a tensão sobre a densidade da corda. Utilizamos também que lambda é igual à velocidade vezes o período. Utilizamos que a intensidade é igual à potência sobre a área. Utilizamos que a área aqui no caso de uma esfera é 4πr ao quadrado. E assim sucessivamente. Nessa outra questão aqui, não precisou nem fazer conta, nem cálculo. Simplesmente você saber quem tem a maior frequência aqui entre o infravermelho, vermelho, verde, azul e violeta. A outra na outra questão aqui, aí já teve um cálculozinho em que envolveu aqui intensidade também, que é potência sobre área. No caso, potência sobre a área de uma esfera que é 4πr2. Ele até pediu para você considerar o π como sendo 3 e não 3,14. Então, só que tem o seguinte também. Muitas vezes no vestibular tradicional você resolve um problema, mas não fica claro para que serve aquilo. Aqui está indicando para que serve. No caso aqui, é alguém que quer utilizar a tecnologia de CD ou DVD e ele tem que pensar qual é a luz melhor para ele armazenar mais informação. Se é a luz infravermelha, por exemplo, a verde, a azul, violeta. Porque também pode ocorrer de, às vezes, alguém fazer um cálculo, mas não ter a menor noção do que para que serve aquele cálculo. Então o Enem explora muito isso da aplicabilidade e sempre contextualizado em alguma situação do dia a dia. Porque no vestibular tradicional você tem situações que podem ocorrer, mas geralmente você utiliza até num laboratório, você reproduz a situação, você não tem aquilo no dia a dia. Então, por exemplo, essa aqui da pressão. É só fazer o cálculo da pressão utilizando a famosa fórmula do gás ideal, PV igual a nRT. Mas isso está contextualizado aqui num ambiente em que você tem lixo, e aí com a temperatura alta, você pode, por exemplo, aqui num recipiente do tipo desodorante, ter uma explosão, tá? Então ele pede para a explosão aqui, então ele pede para calcular a pressão aqui. Então você só usa isso. Agora, você tem que ler e entender que tem que usar essa fórmula. Então são tudo são fórmulas já utilizadas e vistas nos livros. É só você identificar o que você vai ter que fazer. No caso aqui dessa questão do aparelho aqui, da academia, essa questão é muito comum em que muitas vezes você não diz que é um aparelho de academia, tira o aparelho aqui, simplesmente fixa essa corda aqui numa parede aqui no teto e coloca alguém aqui segurando essa corda aqui e pergunta qual é a relação entre essas duas forças quando tem uma polia só polia fixa ou quando tem uma polia móvel. Então, o Enem é todo contido, o conteúdo dele é todo assim. São conteúdos já conhecidos. Agora, não vai estar igual que está nos livros. No vestibular tradicional, não. Você resolve, por exemplo, o plano inclinado. Lá no livro, um bloco descendo o plano inclinado de massa m,
Na prova vai cair lá um bloco, um plano inclinado de uma massa, sei lá, 2 quilogramas, o ângulo igual a 45 graus. Então o que vai mudar muitas vezes são só os números. E não indica, não fica muito claro para que serve isso. Então cada prova tem suas características. Então o Enem tem essa característica, se você não tiver bastante vocabulário e se você não ler rápido também, você demora muito para entender a questão. Então tem que entender rapidamente a questão para resolver.